Sojong era um prodígio dos estudos, um aluno nota A que vivia e respirava por suas notas. O mundo acadêmico era seu único campo de batalha. Mas um dia, o destino, com seu senso de humor peculiar, decidiu virar sua vida de cabeça para baixo. O desastre começou em um momento de distração matinal. Ele vestiu, por engano, uma cuecona zorba do pai. E bem, digamos que o volume incomum que aquilo gerou em suas calças fez com que uma senhora próxima pensasse o pior, que ele estava apontando a bengala ou melhor de barraca armada. O pânico irrompeu. Ela o esbofeteou e gritou, chamando a atenção de todos. Para o azar de Sojong, um celular indiscreto filmou o vexame completo. Ao chegar na escola, ele soube que sua desgraça era viral. Em um piscar de olhos, o gênio estudioso se tornou a piada ambulante do campus. Humilhado e fervendo de fúria, ele disparou para fora da sala, esbarrando em alguém no corredor. Era Yu-gon, a garota mais popular da escola. A colisão desastrosa espalhou frango frito pelo casaco impecável dela. Sojong entrou em parafuso, curvando-se e gaguejando desculpas desesperadas. Mas para sua surpresa, a deusa do campus apenas o encarou. Por um breve instante, enquanto seus olhos se encontravam, o tempo pareceu congelar, e o coração de Sojong disparou. Ele soube ali, estava irrevogavelmente apaixonado. Mais tarde, o choque da realidade veio através de seu melhor amigo. A notícia era um tiro no peito, Yu-gon tinha namorado. E não era um mero colega, era um universitário. O coração de Sojong se estilhaçou. O amigo, sem papas na língua, o advertiu, do jeito que você está, nunca terá chance. Se quer ser notado, Sojong, precisa mudar, não só o visual, mas a atitude. Naquele mesmo dia, durante o ensaio do coral, ele observou Yu-gon tocar piano, sonhando acordado com um futuro perfeito, casamento, filhos, uma vida juntos. Seu devaneio romântico foi interrompido por um veterano astuto. Wandai notou a expressão de admiração no rosto de Sojong. Com um sorriso sagaz, ele se aproximou com uma proposta: eu sei o que você sente por ela. Se você quer o respeito dela, candidate-se ao Grêmio Estudantil comigo. Com poder, as pessoas verão você de outra forma. Vença a eleição, e quem sabe, talvez ela caia de amores por você. Sojong hesitou, mas a promessa de transformação era tentadora demais. Ele aceitou, vendo ali uma chance de reescrever seu destino. O azar, porém, o seguia como uma sombra. Um garoto mais novo entregou-lhe um esboço perturbador, Yu-gon, nua, tocando o piano. Chocado, Sojong dobrou o papel e o escondeu, determinado a protegê-la. Quando o garoto exigiu o desenho de volta, Sojong recusou. O resultado, os dois acabaram na detenção, limpando a sala. Estranhamente, Sojong sentiu um orgulho inesperado. Pela primeira vez ele havia se levantado por sua paixão. Momentos depois, uma dor terrível no estômago o fez correr para o banheiro. O primeiro estava ocupado por garotas fofoqueiras, forçando-o a fingir que estava bem. No segundo andar, desesperado, ele tentou abrir a porta, mas foi bloqueado por um valentão alto. O culpado, rosnou o agressor, enquanto outro colega fumando examinava Sojong com desdém. Quem é esse ninguém? Caçoaram. Envergonhado e humilhado, Sojong estava prestes a recuar quando o corredor mergulhou em um silêncio absoluto. Todos congelaram. A aura de Kiko, o aluno mais temido da escola, havia chegado. Até os valentões mais corajosos curvavam a cabeça em sua presença. Um olhar frio de Kiko foi suficiente para fazer os fumantes tremerem. Kiko os repreendeu severamente, e quando um deles ousou responder, Kiko quebrou seus óculos com um golpe seco. Os agressores recuaram instantaneamente. Sojong não conseguiu evitar um pequeno sorriso de satisfação. Kiko o notou. Ele o encarou e em seguida, fez um gesto para que Sojong o seguisse. Os dois caminharam lado a lado, deixando os valentões para trás, que os observavam com inveja e espanto silencioso. Enquanto caminhavam, Kiko revelou ter ouvido sobre o plano de Sojong de concorrer ao Grêmio. De forma calma, porém imponente, fez uma oferta surpreendente: formar uma equipe. Quando Kiko pousou a mão no ombro de Sojong, uma onda de calor diferente o percorreu. Pela primeira vez Sojong sentiu o peso e o calor do respeito. Mas a maré virou novamente. Os resultados dos exames chegaram, e seu ranking despencou para a 32ª posição. Seus amigos o bombardearam com piadas. Um deles então, ofereceu uma saída: falsifique suas notas para sua mãe não surtar. Sojong cedeu à tentação, alterou o boletim, e para seu alívio, sua mãe acreditou, poupando-o da bronca e até o recompensando com energéticos. Essa pequena vitória lhe deu coragem. Com o coração na garganta, ele finalmente falou com Yu-gon, elogiando sua performance no piano. Para seu espanto, ela sorriu e agradeceu. Por um instante, o futuro pareceu promissor. A felicidade, no entanto, foi frágil.
Um grupo de garotos voltou a persegui-lo, eles o cercaram, empurraram e ridicularizaram, sem parar. Suvon tentou resistir, mas estava em desvantagem. Impotente, ele implorou que parassem, lembrando-os que era seu aniversário. Os garotos riram da ironia, mas por diversão o deixaram ir naquele dia. Mais tarde, conversando com o diretor, ele teve o coração partido novamente. Wandai, na verdade, nunca o valorizou. Todo o incentivo, os elogios eram apenas parte de um plano. Suvon não passava de um parceiro de última hora, um mero degrau. A raiva o consumiu. Naquele mesmo dia ele rompeu a aliança com Wandai e se voltou para seu novo e único aliado Kiko, a pessoa que lhe havia mostrado a fonte do poder real. Logo, Kiko apresentou sua candidata a vice-presidente Yuna, a aluna mais inteligente da escola, mas com uma reputação de arrogância. Kiko até brincou que eles formariam um bom casal. Eles trocaram olhares de desgosto. Yuna não perdeu tempo, não suporto você. Suvon ficou paralisado de tanta vergonha, sentindo o coração falhar. A caminho de casa, Suvon encontrou a irmã de Kiko, uma garota elegante e perspicaz. Ela o viu mexendo no celular e com um sorriso perguntou se ele estava falando com a namorada. Nervoso, ele confessou que não tinha uma. Com uma piscadela brincalhona, ela se sentou ao seu lado no ônibus, roçando o braço no dele e torcendo o cabelo. Eram pequenos gestos, mas suficientes para incendiar o coração de Sejun. A conexão deles se aprofundou rapidamente. Passeios de roda gigante, caminhadas pela cidade, momentos de diversão. Ela amarrou uma fita rosa na cabeça dele, o chamou de monito e tirou uma retalcefia. Pela primeira vez, Sejun sentiu que estava construindo uma confiança genuína. De repente ela passou o braço pelos ombros dele. Borboletas voaram em seu estômago, era definitivamente amor, estar com ela parecia uma bênção. Ele estava prestes a elogiá-la quando um carro parou bruscamente. Sem dizer uma palavra, a irmã de Kiko entrou no veículo com um homem misterioso, deixando Sejun parado com o coração em pedaços. Vendo o desânimo do amigo, Kiko decidiu presenteá-lo com um Apple Watch, um gadget de ponta com GPS e até capacidade de cozinhar. Suvon ficou emocionado, perguntando-se se aquilo significava que eles eram amigos de verdade. No dia seguinte, Yugun o abordou no recreio. O que você fez ontem depois da aula? Ela perguntou. Ele estava com uma garota, revelou a presidente de turma. O rosto de Yugun se contorceu em ciúmes visíveis. Surpreso, Sejun respondeu que ela não tinha o direito de ficar chateada. Eles não namoravam. Momentos depois, a presidente de turma o confrontou. Mesmo que você se torne vice-presidente, eu ainda sou a presidente. Não se ache demais. A discussão tomou um rumo inesperado quando ela notou o relógio de Sejun. Ela gritou para todos verem. As acusações voaram, alguns o chamaram de ladrão. Um garoto pegou o relógio fingindo que era dele. O caos se instalou. De repente a sala silenciou. Kiko havia entrado e sua mera presença era um freio. Calmo, mas firme, ele anunciou que o relógio era um presente pessoal para Sejun. Em seguida, para o choque de todos, ele o chamou para se encontrar naquela noite. O clima na sala era de assombro total. Naquela noite, a caminho da mansão de Kiko, Sejun ouviu 3 garotas zombando do garoto mais bonito da escola. Cansado do escárnio, ele rugiu como um tigre. Imediatamente as garotas se afastaram para lhe dar passagem. Por um breve segundo ele se sentiu poderoso como um chefe respeitado. O choque, no entanto, veio ao entrar na mansão de Kiko. O lugar era de uma opulência insana além de sua imaginação. Tinha seu próprio café, uma biblioteca particular e 2 subsolos. No andar de cima, Kiko mostrou um quarto construído especialmente para Sejun, à prova de som, repleto de tecnologia de ponta, acessível apenas por um cartão especial. Kiko disse que ele poderia ir e vir quando quisesse. Suvon finalmente compreendeu a dimensão da riqueza e do poder da família de Kiko. Kiko só fez um pedido: sejam bons um com o outro. Se brigarmos, perderemos a eleição. Apesar da hostilidade óbvia entre Sejun e Yuna, havia uma faísca inegável, aquela química que faz as pessoas brincarem. Quem briga muito se gosta. No dia seguinte o barraco estourou. O desenho de Yugun nua no piano se espalhou como fogo. Furiosa, ela exigiu saber o autor. As evidências apontavam para Gonti, a caligrafia no verso combinava com a dele. Desesperado, Gonti implorou com o olhar, mas Sejun virou o rosto. A caligrafia foi confirmada pelo professor. Encurralado e humilhado, Gonti atacou, culpando Sejun por expô-lo e chamando-o de solitário patético. Mas desta vez Sejun não vacilou. Ele se manteve firme e exigiu que Gonti assumisse a responsabilidade. Sem saída, Gonti desabou, caindo de joelhos e pedindo desculpas a Yugun na frente de todos. Pouco depois, Sejun recebeu um convite inesperado, uma festa de veteranos. Chocado, ele não acreditava que alguém como ele estaria na lista. Ao chegar, o próprio Kiko o recebeu.
Kiko estava relaxado em roupas casuais enquanto Sojun se sentia deslocado em seu uniforme. As regras da festa eram estritas: nada de celulares, nada de fotos, nem para ver as horas. Sojun se sentiu entrando em uma base secreta. Ele teve que entregar os sapatos, alinhar-se e entregar o celular antes de entrar. Lá dentro, era outro mundo, luzes piscantes, música alta, alunos enlouquecendo, dançando sem inibições, beijando-se e bebendo. Kiko apresentou Sojun e Yuna como seus protegidos na eleição. A multidão foi à loucura. Garotas gritavam que Sojun era adorável e imploravam por beijos. De repente, um veterano enfiou um copo de álcool azul brilhante na mão dele. Sojun parou, a multidão o cercou, gritando para ele beber. Kiko tentou intervir, avisando que, se Sojun chegasse em casa cheirando a bebida, a mãe dele o mataria. Mas a pressão continuou. Finalmente, querendo provar seu valor, Sojun levantou o copo e bebeu de um só gole. A bebida queimou por dentro. Em segundos, ele se transformou. De repente, era a alma da festa, dançando, gritando e atraindo todos os olhares. Mas não demorou para que o mesmo veterano voltasse a zombar dele. Desta vez, Sojun explodiu. Alimentado pelo álcool e anos de frustração reprimida, ele deu um soco direto no rosto do agressor. Para Sojun, foi libertador. Mas toda ação tem uma reação. Alguém na multidão filmou secretamente a agressão. Mais tarde, Sojun foi levado por outros, enquanto Kiko permaneceu com o encrenqueiro. O garoto zombou: "Por que você trouxe aquele perdedor aqui?" Kiko o cortou friamente: "Você não ouviu? Eu o apresentei como meu amigo. Suma daqui." Cercado de aplausos, Sojun acreditou ter tido a melhor noite de sua vida. Mas o álcool o atingiu em cheio. Ele apagou, completamente inconsciente. Na manhã seguinte, ele acordou em um quarto desconhecido, nu sob os lençóis. Virando a cabeça, viu uma garota dormindo ao seu lado. Olhando mais de perto, reconheceu com horror a irmã de Kiko. Em pânico, ele se vestiu o mais silenciosamente possível e escapou antes que ela acordasse. Mais tarde, com um sorriso astuto, insinuou ao amigo que havia passado a noite com uma garota. O amigo não acreditou, mas o boato se espalhou como fogo no campus. Da noite para o dia, a reputação de Sojun mudou. Ele não era mais o perdedor, era uma galã. Garotas o cercavam, mandando corações, pedindo fair selfies e o tratando como uma celebridade. Até a presidente de turma, antes arrogante, amoleceu e pediu uma foto. Pela primeira vez, Sojun sentiu o que era ser adorado, mas a adoração gera ciúmes. Em pouco tempo, um grupo de estudantes rancorosos arrastou Sojun para um depósito, empurrando-o contra a parede e ameaçando-o. Justo quando ele pensou que tudo estava perdido, o motoqueiro misterioso apareceu novamente. Avistando uma marca vermelha no pescoço de Sojun, ele se inclinou e prometeu: "Eu resolvo isso para você." Momentos depois, a polícia invadiu e levou o valentão que o atormentava. Atordoado, Sojun se perguntou: que mágica negra esse motoqueiro está usando? Faltavam 16 dias para a eleição, e a tensão era palpável. O valentão voltou após uma noite na cadeia, com o cabelo bagunçado, o rosto machucado e os olhos cheios de ódio. Ele tentou intimidar Sojun novamente, mas desta vez, Sojun não se encolheu. Ele permaneceu firme. Os alunos começaram a se agrupar em torno de Sojun, e sua popularidade crescia. Enquanto isso, Wandai reapareceu, não por um escândalo, mas na TV, elogiado como um herói por ajudar a polícia a prender um criminoso. Ele recebeu uma medalha de honra, e sua reputação explodiu. A escola inteira o via como um modelo. Sojun se sentiu arrasado, mas Kiko pousou a mão em seu ombro e lhe deu palavras marcantes: "Nunca fuja do medo. Enfrente-o. Só assim você crescerá." Aquilo acendeu uma chama em Sojun, impulsionando-o a seguir em frente. Depois da aula, Sojun tentou se aproximar de Yuna. Perguntou se ela já havia namorado, mas ela desviou. Ele tentou de novo, convidando-a para comer algo, e ela o ignorou. Nesse momento, a irmã de Kiko surgiu, deslizando para o assento ao lado de Sojun, e despertando ciúmes em Yuna. Eles começaram a conversar, apesar do nervosismo que endurecia o rosto de Sojun. Ironicamente, a tensão só o fazia parecer mais fofo aos olhos dela. De repente, as memórias o atingiram, era a garota ao lado de quem ele havia acordado. Seu nervosismo dobrou, mas ela o acalmou gentilmente. Sojun confessou que aquela noite tinha sido sua primeira vez bebendo. Com um sorriso suave, ela o tranquilizou: "Nada aconteceu. A gente só dormiu, como dois anjos." As palavras dela fizeram o rosto de Sojun queimar. Quando ele estava prestes a sair, ela o parou e o beijou suavemente nos lábios. Para Sojun, foi o primeiro beijo, um momento inesquecível. Então ela sussurrou: "Se você ganhar a eleição, da próxima vez eu te dou um beijo de língua." O coração dele disparou. Naquele instante, vencer a eleição se tornou mais do que reputação, era sobre conquistá-la.
Com apenas 5 dias restantes, Sejun se dedicou ao máximo. Mas do nada, uma motocicleta rugiu e o atingiu, jogando sua cabeça no chão. Em vez de quebrá-lo, o acidente apenas alimentou sua determinação. Sua equipe até usou maquiagem para cobrir seus ferimentos, dando-lhe uma aparência ainda mais bad boy e atraente. A questão do motorista, porém, permanecia. Alguns suspeitavam de um rival da escola. Os oponentes ridicularizavam Sejun, alegando que ele estava exagerando as lesões. Nesse ínterim, Yuna chocou a todos ao aparecer sem óculos. Sua beleza repentina deixou a turma inteira atordoada. Os garotos salivavam. Até Sejun se pegou fantasiando em beijá-la. Mas Yuna, apesar de todos os admiradores, recusava a todos. Ela esperava por algo real, por seu amor verdadeiro. As campanhas eleitorais se intensificaram. Ambos os lados faziam promessas grandiosas, comida grátis, recreios mais longos, professores menos exigentes. A disputa estava acirrada. Então Wondai jogou seu trunfo. Ele divulgou uma entrevista de TV falsa, compartilhando detalhes íntimos sobre sua vida, seus pais, sua infância, até os nomes de seus animais de estimação. Seus fãs deliraram, aplaudindo como um fã-clube devoto, e sua popularidade disparou. Naquela noite, o segurança encontrou todos os recortes de papelão de Wondai vandalizados, com os olhos arrancados e pintados de vermelho, como se tivessem sido torturados por um psicopata. Ambas as equipes correram para o local. Imediatamente, o time vermelho apontou o dedo para o lado de Sejun. Antes que a briga começasse, o professor interveio, ordenando que todos os cartazes fossem queimados e anunciando que as câmeras de segurança seriam verificadas. A multidão silenciou. Quem quer que tivesse feito aquilo estava prestes a ser descoberto. Faltando apenas um dia, ambos os lados deram o máximo em seus discursos finais. A equipe azul ainda estava 12% atrás. Durante o debate, as candidatas explodiram. A garota vermelha zombou de Yuna: "Você é só uma decoração para os meninos." "É inútil." Yuna não recuou, mantendo a postura. Ela respondeu: "Ser bonita não é ser burra. Isso é apenas o preconceito de pessoas verdadeiramente estúpidas." E em um movimento ousado, rasgou um dos cartazes da equipe vermelha. O efeito foi imediato. A multidão vibrou, e o apoio à equipe azul subiu para 52%. Mas o caos não terminou. Do nada, um aluno subiu ao telhado, e desenrolou uma faixa gigante acusando Kiko de dar uma festa com bebida alcoólica para menores. A multidão explodiu em risos. Minutos depois, celulares de toda a escola vibraram com fotos vazadas daquela mesma festa. O pânico tomou conta da equipe azul. Sejun e Yuna trocaram olhares de horror, enquanto Wondai permanecia em silêncio. Era óbvio que o lado dele havia orquestrado o vazamento. A popularidade de Wondai disparou para 57% e a de Sejun despencou. Quando tudo parecia perdido, Yuna se manifestou com coragem inesperada. "Sim, bebemos, mas não matamos ninguém. Muitos de vocês aqui fizeram o mesmo em segredo." Sua honestidade ousada abalou a multidão, mas o dano era grande. Então, no último momento, a equipe de Sejun conseguiu uma reviravolta. Eles desenterraram um vídeo de Wondai ameaçando matar um jogador durante uma partida de futebol. O clipe se tornou público, e sua reputação desmoronou. De repente, as equipes estavam novamente empatadas. O comício final saiu do controle. Líderes gritavam, alunos se empurravam, e socos voavam. Água espirrava, móveis eram derrubados e objetos eram atirados. O que começou como uma eleição estudantil se transformou em uma briga generalizada. As equipes foram obrigadas a limpar a bagunça, mas as coisas se agravaram novamente com a chegada da polícia. Um garoto, coberto de ferimentos, estava sentado em uma viatura. O rosto de Kiko empalideceu. A verdade veio à tona. Kiko havia pressionado o garoto a deletar o vídeo vazado, e quando ele recusou, Kiko o espancou até desmaiar. Antes que tudo explodisse, o motoqueiro interveio. Ele se revelou ser o melhor amigo secreto de Kiko. Assumindo a culpa, ele se responsabilizou pela agressão, permitindo que Kiko permanecesse na disputa. Finalmente, era hora dos discursos finais. Kiko subiu ao palco, e foi recebido com vaias, gritos e até ovos, mas não recuou. Mantendo a postura, ele admitiu: "Sim, sou narcisista. Sim, a festa foi real", mas confessou ter aprendido bons valores graças ao seu amigo Sejun, que lhe ensinou que um líder deve ser honesto e falar com o coração. "Devo desculpas a todos vocês, e prometo que, se votarem em mim, serei o capitão de vocês até o fim dos meus dias." Horas depois, a votação terminou. O professor subiu ao palco com os resultados.
Todos aguardavam ansiosamente. O professor revelou a equipe vencedora era azul. A sala explodiu em aplausos, enquanto a equipe vermelha congelava, alguns à beira das lágrimas. Sejun era oficialmente o novo vice-presidente do Grêmio. Até Kiko estendeu a mão para Wondai, mostrando respeito. Para Sejun, a vitória significava o mundo. Sua reputação estava, finalmente, restaurada. Restava apenas um objetivo: encontrar o amor. Ele se sentou para conversar com Yuna, agora também vice-presidente, e a convidou para sair. Ela aceitou. A conexão entre eles era inegável, e até os pássaros pareciam notar. De repente ele recebeu uma ligação urgente da mãe, pedindo que ele fosse à delegacia. Lá ela revelou ter oferecido uma recompensa para descobrir quem o havia atropelado. A polícia tinha um esboço do suspeito, e ele se parecia exatamente com Kiko. Com o coração acelerado, Sejun foi direto ao diretor, mas este lhe mostrou imagens de segurança que provavam que Kiko havia chegado à escola depois que os cartazes foram vandalizados. No entanto, o diretor alegou que o vídeo tinha sido manipulado e sugeriu que Sejun tinha dupla personalidade e precisava de ajuda psiquiátrica. Devastado, Sejun rasgou seu distintivo do Grêmio Estudantil e o jogou no chão, renunciando na hora. Naquela noite, ele foi à festa de Kiko, gravando secretamente em seu celular. De longe, ouviu Kiko e seus amigos rindo, admitindo que o acidente de motocicleta tinha sido real. Furioso, Sejun atirou sua carta de nomeação na frente deles. Kiko o notou e explodiu: "Antes de eu te fazer vice-presidente, você não era nada. Seja grato por eu ter te elevado", continuou Kiko. "Você era patético, foi por pena que eu te trouxe para a eleição." Ensanguentado, mas desafiador, Sejun puxou o celular. Ele havia gravado tudo. Enfurecido, Kiko tentou acertá-lo com uma garrafa, mas foi contido. Ainda assim, atirou um vaso que quebrou uma janela, quase atingindo alguém na rua. A polícia chegou imediatamente. Kiko foi preso, implorando por sua mãe, enquanto Sejun assistia, sem piedade. Após o pesadelo, Sejun decidiu mudar de escola. Seus colegas se despediram com o coração pesado, até aqueles que o haviam zombado. Ele apertou as mãos, grato pelos amigos que havia feito. Um ano depois, Sejun retornou, mais saudável e forte. Visitando com o irmão, ele caminhou pelos corredores familiares. As memórias voltaram à eleição, as traições, o riso, o amor, e pela primeira vez, ele realmente entendeu. Reputação, poder e prestígio não importam. O que vale são as amizades construídas e o amor encontrado. São essas coisas que iluminam a alma. Se você tem um amigo verdadeiro, valorize-o. Se encontrou o amor, proteja-o com todo o coração. E se ainda está procurando, não desista, porque, mais cedo ou mais tarde, todo coração aberto encontrará sua alma gêmea.